Rádio Tupi de São Paulo, a mais poderosa emissora paulista, em rede com o canal 4, transmitindo para todo o Brasil, nas frequências de 19, 25, 31 e 49 metros, e também para o mundo, este programa com Chico Xavier. Saulo Gomes pergunta o seguinte. Como repórter privilegiado que fui durante 14 anos, 3 anos e meio, há 3 anos e meio, recordo, que trouxe para essas mesmas câmeras uma das mais sérias e importantes mensagens suas. No momento em que o mundo assistia o início sério dos transplantes de coração e que Barnard e Zerbini, em respectivas posições, davam os seus grandes pacientes como quase que inteiramente recuperados, produto daqueles transplantes, Chico. Trouxemos em tape o produto da mensagem psicografada por você, do professor Bezerra de Menezes, e que tecnicamente desaconselhava, àquela época, esses transplantes. E realmente todos os transplantados se foram. Nenhum deles nos dá, nesse momento, a certeza de que aquela mensagem não dizia a verdade. Em que termos você colocaria hoje o mesmo assunto, a mesma mensagem? Os transplantes ainda estariam em termos de 3 anos e meio? Ou há uma posição diferente já para você dizer a todos? Sobre a pergunta, tem aqui, dessa pergunta do Saulo, Chico, várias perguntas de telespectadores. Eu queria aproveitar e complementar a mesma pergunta, só que um adendo a mais. O fenômeno da rejeição, há alguma implicação espiritual no fenômeno da rejeição? Muito comum nos transplantes? O assunto tem sido objeto de vários estudos de nossa parte com Emmanuel, com nosso amigo espiritual André Luiz e outros benfeitores desencarnados. O problema da rejeição é nitidamente um problema de incompatibilidade dos tecidos do doador com os tecidos do receptor. Mas o nosso André Luiz afirma, muitas vezes, isso respondendo ao nosso caro entrevistador, o nosso amigo e jornalista, senhor Saulo Gomes. O nosso André Luiz, que foi médico no plano físico, ele assevera que os transplantes devem continuar merecendo o máximo cuidado, a máxima atenção da ciência, que nós não podemos esquecer que quando se verificou o transplante de córnea com absoluto sucesso pelo professor Filatov, não sei se estou transmitindo bem o nome, em uma nação do norte da Europa, ele experimentou muitas vezes até que ele verificou que o transplante da córnea era possível conservando-se o tecido em câmara fria. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. Chico, a jornalista Vilma, da revista Intervalo, presente ao auditório, está muito preocupada com as mortes coletivas. Ela quer saber, dentro da doutrina espírita, como se explica mortes assim, aos milhares, em guerras, em enchentes, em toda espécie de catástrofe. Principalmente essa última ocorrida na Índia, da guerra entre o Paquistão. São as provações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos.
E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. Muito bem. Dona Olga, Chico, pergunta: o plano espiritual admite a cremação dos corpos? Emmanuel, no livro O Consolador, ele afirma que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais. Nada menos de 72 horas de câmara fria para o nosso veículo carnal quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação. Essa pergunta até eu estou interessado na resposta. Ela vem de Uberlândia e quem a faz é a doutora Ruth de Assis, professora de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade daquela cidade, Uberlândia. E a faz por intermédio da TV Triângulo Mineiro, Canal 8, que está em rede com o Canal 4 apresentando este seu programa. Pergunta ela: o homem teme a morte porque julga o fim de tudo, mas para o Espiritismo a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? Isso é difícil, né, Chico? O Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um hino à imortalidade da alma e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirimos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses conflitos em nós mesmos.